Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra, momento de fé, momento de meditação, de introspecção. Vamos pensar lá no fundo sobre a nossa existência, aquela coisa existencial de muitos. O que eu faço nesse planeta? Vamos ouvir a palavra de Deus, que ela vai nos clarificar essa situação. Quarta-feira da quinta semana da Quaresma, 1º de abril de 2020. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. Primeira leitura da profecia de Daniel, capítulo 3, versículos de 14 a 20, 24, 49a, 91 a 92 e 95. Naqueles dias, o rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse: É verdade, Sidraque, Misaque e Abdênego, que não prestais culto a meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? E agora, quando ouvirdes tocar trombeta, flauta, cítara, harpa, saltério e gaitas, e toda espécie de instrumentos, estáis prontos a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Mas, se não fizerdes adoração, no mesmo instante sereis atirados na fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que poderá libertar-vos de minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abdênego responderam ao rei Nabucodonosor: Não há necessidade de te respondermos sobre isto. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses, e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandastes fazer. A estas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra Sidraque, Misaque e Abdênego, a ponto de se alterar a expressão do rosto. Deu ordem para acender a fornalha com 7 vezes mais fogo que de costume, e encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrarem Sidraque, Misaque e Abdênego e os lançarem na fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens andavam de cá para lá no meio das chamas, entoando hinos a Deus e bendizendo ao Senhor. Mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto de Azarias e seus companheiros. O rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou a seus ministros: Porventura, não lançamos 3 homens bem amarrados no meio do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Disse este: Mas eu estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrerem nenhum mal, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao de um filho de Deus. Exclamou Nabucodonosor: Bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênego, que enviou seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo que está na profecia de Daniel, Daniel 3º capítulo, versículos 52, 53, 54, 55 e 56. O refrão 52b. A vós, louvor, honra e glória eternamente. Repitamos. A vós, louvor, honra e glória eternamente.
Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. Sede bendito, nome santo e glorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente, no templo santo onde refugie a vossa glória. A vós louvor, honra e glória eternamente, e em vosso trono de poder vitorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito que sondais as profundezas, e superior aos querubins vos assentais, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito no celeste firmamento, a vós louvor, honra e glória eternamente. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 8, versículos de 31 a 42. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai. Deus respondeu, retificando: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse o vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, vamos a uma reflexão, inicialmente, da leitura do texto da profecia de Daniel. Olha, é um texto muito bonito esse que nós lemos da profecia de Daniel. Na fornalha, os judeus na fornalha, né, os filhos de Israel na fornalha, mandados pelo rei Nabucodonosor. É um texto muito bonito, não é? Bem, vamos a uma pequena reflexão sobre esse texto inicial, a primeira leitura, profecia de Daniel. Em 167, no ano 167 a.C., o rei Antíoco IV coloca uma estátua de Júpiter no templo de Jerusalém. A Guerra Santa começa quando ele obriga os judeus a oferecer sacrifícios à estátua. Nessa época,
A história da estátua de ouro e dos jovens na fornalha ardente é contada entre os judeus fiéis para estimular a resistência contra as ordens do rei Antíoco. Na descrição foram inseridos longos fragmentos de cânticos em grego. O autor fala de Nabucodonosor, mas pensa em Antíoco, o rei tomado pela febre de grandeza e orgulho. As denúncias, intrigas e pressões eram comuns na Judéia pelos inícios do século II a.C. E a resistência dos macabeus revela a força que vem da fé. O relato mostra total rejeição da idolatria, ainda que a preço do martírio. Deus não abandona seus fiéis à loucura dos opressores. Este cântico existe somente em manuscritos gregos e desenvolve uma súplica coletiva bem adaptada aos tempos da perseguição. Em meio ao sentimento de sofrimento, o povo reconhece seu pecado e, ao lado do perdão, aparece o desejo de conversão e o pedido de restauração, que não pode ser realizado sem o castigo para os inimigos. Ainda sobre esse texto de Daniel, o cântico de louvor, também presente só nos textos gregos, reúne trechos de salmos e convida a criação toda a um grandioso louvor. Provavelmente o cântico faz parte da liturgia na festa da libertação de Jerusalém e da consagração do templo em 164 a.C. Diante do poder de Deus, que protege o seu povo fiel, todos os soberanos do mundo são, como Nabucodonosor, convidados a reconhecer o único Deus vivo que faz e mantém aliança com os homens. Então, é uma reflexão, né, interessante sobre essa primeira leitura. E vamos ao texto do Evangelho, João 8, ou 8º capítulo, de 31 a 42. A verdade que liberta é aceitar a vida nova trazida por Jesus, que relativiza tudo aquilo que antes parecia absoluto: riquezas, poder, ideias estruturais. A liberdade só é possível quando se rompe com uma ordem injusta que impede a experiência do amor de Deus através do amor ao homem. O diabo é aquele que se opõe à vontade de Deus e se absolutiza, ocupando o lugar de Deus e criando uma sociedade mentirosa, assassina, que adora ídolos, opressores e é incapaz de assimilar a mensagem libertadora de Jesus. Então, esta é a reflexão para o Evangelho de Jesus Cristo. Ok? Então, uma reflexão que está no livro da Bíblia Sagrada, edição pastoral da Paulus. Deixa eu ver o ano aqui. Essa reflexão, ela não tocou muito na explicação do texto, mas nos deu, né, essa leitura nos deu, da explicação do texto, nos deu alguma informação. Bem, é a Bíblia Sagrada, edição pastoral da Paulus. Vamos agora ao santo do dia. Porque temos também o santo
eu quero só adiantar para vocês que eu faço esse vídeo e essas imagens para o meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, para o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Agora, podem divulgar livremente, porque foi Deus, foi Jesus quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Então, podem divulgar livremente da minha parte. Eu vou ler um texto do padre Evaldo César de Souza. Ele é missionário redentorista e escreve para o site a12.com. Portanto, é o padre Evaldo, da Congregação do Santíssimo Redentor. 1º de abril de 2020. Vamos ver o santo do dia. 1º de abril é dia de São Hugo de Grenoble. Hugo nasceu numa família nobre em 1053 em Castelnovo, na França. Seu pai, Odilon de Castelnovo, era um soldado da corte que depois de viúvo se casou de novo. Hugo era filho da segunda esposa. Sua mãe ocupou-se pessoalmente da educação dos filhos, conduzindo-os pelos caminhos da caridade, oração e penitência conforme os preceitos cristãos. Aos 27 anos, Hugo foi ordenado e nomeado cônego. Foi ordenado padre e nomeado cônego. Na Arquidiocese de Lyon, trabalhou como secretário do arcebispo. Nessa época, recebeu a primeira de uma série de missões apostólicas que o conduziram para a santidade. Foi designado por seu superior para trabalhar na delegação do Papa Gregório VII. Reconhecendo sua competência, inteligência, prudência e piedade, o Papa o nomeou para uma missão mais importante ainda, renovar a diocese de Grenoble. Grenoble era uma diocese muito antiga, situada aos Alpes, entre a Itália e a França. Possuía uma vasta e importante biblioteca, rica em códigos e manuscritos antigos. A região era muito extensa e tinha um grande número de habitantes, mas suas qualidades terminavam aí. Há tempos a diocese estava vaga, a disciplina eclesiástica não mais existia e até os bens da igreja estavam desprezados. Ou depredados, quase dá no mesmo, né? Hugo foi nomeado bispo e começou o trabalho, mas eram tantas as resistências que renunciou ao cargo e retirou-se para um mosteiro. Mas a sua vida de monge durou apenas 2 anos. O Papa insistiu porque estava convencido de que ele era mais capacitado, a pessoa mais capacitada para executar essa dura missão, e fez com que o próprio Hugo percebesse isso também, assumindo de novo o cargo. 5 décadas depois de muito trabalho, árduo, mas frutífero, a diocese estava renovada e, inclusive, abrigava o primeiro mosteiro da Ordem dos Monges Cartuchos. Foram 52 anos de um apostolado profundo que uniu o povo na fé em Cristo. Hugo morreu com 80 anos de idade, cercado pelos seus discípulos, monges cartuchos, que o veneravam pelo exemplo de santidade em vida. Que história bonita, hein? Vamos a uma reflexão agora. São Hugo foi grande propagador da vida monástica, pois acreditava que o silêncio, a disciplina, o falar apenas o necessário, a vida de oração, o estudo das Sagradas Escrituras e o trabalho eram os principais meios para se evitar a leviandade e alcançar a santidade. Peçamos a Deus que nos conceda ao menos um desses dons, sobretudo o dom da oração, que tudo alcança. Oração. Rezemos. São Hugo de Grenoble, alcançai-me uma vida de contemplação, oração, escuta de Deus, trabalho e disciplina, a fim de que eu não desperdice o meu tempo com coisas levianas e passageiras que comprometam minha salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica cujo significado em português é a paz do Senhor.
El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele há de prover. E Maranatá, vem Senhor, vinde Senhor Jesus.